Aproveitando a imagem da nossa última aula, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um novo efeito que tem. Então, se a gente vier aqui aproximar com o Ctrl+, esse efeito, essa foto aqui é perfeita porque ela tem uma sombra desse lado do rosto da mulher e do outro não. Tá? Então, esse efeito ele fica legal justamente em foto mais escura e que tem essa diferença, esse degradê de sombra no rosto. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é dar um Ctrl J para duplicar. E uma vez que eu dupliquei, eu vou vir na camada de cima e dar um Gaussian Blur. Aqui no Gaussian Blur, eu não vou exagerar de colocar assim que não dê pra ver o que é, mas eu também não vou colocar um Gaussian Blur pequenininho assim. Eu vou colocar um Gaussian Blur que dê pra ver que foi aplicado, que dê pra distinguir que tem um rosto de uma pessoa aí, mas que seja bem forte. 45 nessa foto acho que é um valor bom. Feito isso, eu vou ter uma camada sem efeito nenhum e a camada de cima com o Gaussian Blur. No retângulo da camada de cima, eu vou fazer duplo clique. Ó, duplo clique, ele vai abrir esse painelzinho aqui para mim. Com o Alt selecionado, eu vou apertar Alt no teclado e vou manter ele apertado. Eu vou vir nessa bolinha aqui, ó, e vou arrastar ela para o lado. Ó. Por que eu tenho que apertar o Alt? Porque se eu não apertar o Alt, eu vou trazer tudo isso aqui. Ó. E não é isso que eu quero, ó, certo? Então, Alt, trago só essa pontinha aqui para o meio, mais ou menos aqui, ó. Tá, beleza. E eu vou fazer a mesma coisa com o Alt apertado no branco aqui do outro lado. Ó. Vou trazer ele mais ou menos aqui. Beleza, preto pode ir até um pouquinho mais para cá. Perfeito, vou dar um OK. Feito isso, ó, ele já fez esse efeito aqui no rosto. Só que eu posso vir aqui onde diz normal e colocar aqui Soft Light. Aí ele vai dar esse efeito legal para mim, ó. Certo? Eu posso ainda, se eu quiser, vir aqui fazer Ctrl E. Perdão, vou duplicar a camada de baixo só para a gente enxergar a diferença do antes e do depois. Vou dar Ctrl E para juntar tudo na mesma camada e Ctrl B de bola. Ele vai abrir para mim aqui o Color Balance. Eu posso tirar um pouquinho do vermelho aqui. Posso até colocar um pouquinho de verde. Um pouquinho de azul. E aí eu posso ver o antes e o depois. Certo? Esse efeito também fica bem legal. Repito, para fazer esse efeito, para que ele funcione, tem que ter esse degradê de sombra, tá? Senão ele não funciona direito. Aí na pastinha da aula 18 vocês vão encontrar várias imagens para vocês poderem usar. Outra coisa que a gente vai ver, a gente tem aqui uma imagem do Robin Williams. Eu vou duplicar ela, na verdade vou fazer Ctrl Shift L, né, o Auto Levels, e agora sim eu vou duplicar ela. Bom, se a gente colocar ela aqui 100%, você vai ver que a pele dele tem várias rugas. Tá? A ideia aqui não vai ser tirar as rugas. Tá? A ideia aqui vai ser suavizar um pouquinho as rugas. Então não é que a gente vai eliminar elas, mas a gente vai suavizar um pouco. Então a gente já viu que tem aqui o Clone Stamp, que basicamente a gente já viu, né? Que se fizer Alt, por exemplo, aqui, e der um clique, eu peguei o olho dele como ponto de referência. Então se eu começar a pintar a partir de agora, desse ponto, ele vai começar a ler a partir daquele ponto de referência que eu peguei. Se eu pegar aqui o nariz dele aqui, posso fazer um nariz aqui na testa se eu quiser, e ele vai aplicar para mim todo o efeito aqui. Ele vai reconstruir a imagem para mim a partir do ponto que eu começar a voltar a desenhar aqui. Esse aqui é o Clone Stamp. A gente já viu o Pattern Stamp, que a gente consegue definir uma área que a gente quiser e guardar ela como Pattern Stamp, né? A gente já fez isso aqui com outras aqui, com a da galinha a gente tinha feito, né? A gente copiava o olho da galinha aqui. Enfim, mas o que a gente vai ver aqui é o seguinte, a gente vai pegar essa aqui de baixo, a Clone Stamp Tool, a gente vai diminuir ela aqui um pouquinho, colocar ela mais ou menos assim. Vamos gerar uma camada nova. Vamos nos certificar que aqui em cima, em Sample, diga All Layers, que vai aplicar para todas as layers. E ainda que eu esteja com uma camada aqui invisível, ele vai aplicar porque ele está dizendo All Layers. Então eu vou pegar aqui o ponto de referência que está um pouquinho acima da ruga. Vou dar um Alt para pegar o ponto de referência. E eu vou passar por cima dessa aqui. Não precisa estar perfeito, isso aqui depois a gente vai peneirando. Ó. Vou pegar alguns pontos de referência aqui para cobrir essa imagem. Aqui também, ó. Beleza.
Aqui também, ó, Alt, mais um ponto de referência. Aqui também, ó. Aqui, ó, Alt. Ok, aqui mais um. Aqui em cima também, ó. Pegando vários pontos de referência. Aqui eu vou usar para apagar esse aqui não ficar igual. Ok. Aqui também nós vamos fazer aqui na olheira dele. Aqui também. Ok. Certo. Não vou apagar 100%, vou deixar um pouco. Porque a ideia não é esconder a idade da pessoa, é só suavizar um pouquinho as rugas. Vamos voltar aqui. E aí agora, aqui nesse ponto, o que eu posso fazer é vir e baixar um pouco a opacidade. Ó, ele não apaga 100%, mas ele suaviza. Certo? Se eu colocar aqui uns 40 e pouco por cento, ó, suavizou legal. Ó. Dá pra ver ainda que tem ruga, mas não fica tão marcada, não fica tão escura. Essa é uma forma. Outra forma seria deixar 100%, só que aqui vir e colocar Lighting. Ó. Também ele dá uma escondida legal. Podia até baixar um pouquinho a opacidade também. Ó. Então isso aqui não é para apagar a ruga, isso aqui é para suavizar um pouco as rugas, ok? Uma outra coisa que a gente vai ver também, e que acho que é uma dúvida que muita gente tem, é como limpar os dentes, como deixar o dente mais branco, tá? Você vê aqui nessa foto, ele está um pouquinho amarelo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou trabalhar um pouco essa foto, que ela está com o reflexo do sol. Vou fazer um Shift Ctrl L para dar um Auto Levels. Eu vou baixar aqui um pouquinho o Levels do lado esquerdo. Do lado direito não. Aqui no meio eu vou baixar um pouquinho para cá. Ok. E feito isso eu vou duplicar a minha imagem. Agora sim, vou dar Ctrl 1 para vir em tamanho real. Vou pegar o laço que está aqui. E aqui eu vou selecionar o dente. Eu não vou fazer uma seleção perfeita do dente. Eu posso fazer uma seleção assim meio tosca. Você já vai entender por quê. Ó. E aqui o que eu vou fazer é vir nesse íconezinho aqui de camada de ajuste. E eu vou colocar aqui curvas. Ó. Curvas. Então aqui eu posso vir e eu vou aumentar a intensidade da minha curva. Claro que eu não vou exagerar, porque senão vai ficar muito falso. Ó. Mas eu vou subir só um pouquinho para deixar um pouquinho mais branco o dente. Ó. Aqui acho que tá bom, talvez até um pouquinho menos. Aqui. Beleza. Ah, Miró, mas aqui dá para ver a diferença. Não tem problema. Se eu quero apagar só essa parte aqui, eu até poderia vir pegar aqui a borracha e apagar, mas eu acho mais inteligente vir aqui e fazer uma máscara. Se certifica de que o preto está por cima e o branco embaixo, aperta B, vê a intensidade aqui do seu diâmetro, se você quer ele maior ou menor, e que ele seja desfocado, ó, o feeder dele aqui, ó, seja um desse, que ele tenha a borda mais suave, ó, que a gente consegue apagar só o que não nos interessa, ó. O lábio de baixo, o lábio de cima, e a gente preserva a correção que a gente fez nos dentes, certo? Ó. Ok. Deu para limpar bem, ó. Se eu voltar aqui, a gente pode ver, ó, antes e depois, ó. Para mim tá muito forte. Eu abaixaria aqui um pouquinho, ó, a opacidade, ó. Ainda tá um pouco, ó. Eu colocaria aqui uns 40 e pouco por cento. Ó. Aqui eu acho que já ficou legal. Então você consegue brincar com essa questão de clarear o dente também, clarear o olho e assim por diante. Ok? Valeu!